amor de Deus em Jesus. Amém? Marcos 6, nós leremos nos versículos 6, a segunda parte, e finalizaremos a leitura no capítulo 30. Mas antes disso, todos nós gostamos de uma história de jornada, não é verdade? Se você é como eu, você pode talvez gostar de jornadas épicas, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia e coisas desse gênero. Mas nós gostamos de uma grande aventura, de coisas incríveis e fantásticas. Nós gostamos de uma missão a cumprir. Todos nós gostaríamos de estar em uma missão. E o filme Missão Impossível, com Tom Cruise, ele capta bem esse anseio de que nós gostaríamos de estar numa missão. E não à toa, a série de filmes, está no seu 7º ou 8º filme, se eu não me engano, é um blockbuster que todos praticamente conhecemos, seja pela sua icônica música introdutória, quem não está com a música na cabeça agora, seja pelas missões literalmente impossíveis que a equipe da Missão Impossível realiza, ou seja, pelas cenas memoráveis. Quem não se lembra de Ethan Hunt, que é interpretado por Tom Cruise, quando ele recebe a sua missão para salvar o mundo, missão que somente ele e seus leais companheiros são capazes de realizar. E o filme ele explora muito bem o nosso imaginário. Você ouve uma voz numa fita, sua missão, caso queira aceitar, é essa. E essa fita irá se destruir em 5 segundos. E nós vemos a fumaça aí, pessoas correndo e explosões. Nós vemos heróis lutando contra o mal terrível que ameaça o mundo. Nós vemos romance, traição, grandes aventuras. Afinal, quem não gostaria de sair em uma missão dessas e viver grandes coisas, fazer algo memorável, salvar o mundo? Todos nós. Na passagem que nós leremos, e exatamente por isso que eu estou usando essa ilustração, nós somos introduzidos à missão dos discípulos. Sim, os discípulos de Jesus também têm uma missão. Nós veremos que a missão que eles recebem é diferente de tudo o que nós poderíamos imaginar. Então vamos ler Marcos capítulo 6, versículo 6b. Começa com Jesus percorria até o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então, o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento.
O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à sua mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Até aí, irmãos. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Bom, todos nós queremos participar de algo incrível, como eu disse, de sair em uma missão. E é exatamente isso que nós vemos nessa passagem. Mas a missão que os discípulos receberam era diferente de tudo que nós poderíamos imaginar. E nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre a missão que nós, como discípulos de Jesus, recebemos dele. E o tema dessa mensagem é que os seguidores de Jesus participam da missão de Jesus, da maneira de Jesus e pelo poder de Jesus, em um mundo em oposição a Jesus. Os seguidores de Jesus participam da missão de Jesus, da maneira de Jesus, pelo poder de Jesus, em um mundo em oposição a Jesus. Eu quero desenvolver esse tema a partir de 2 pontos. E o primeiro ponto é comissionados, empoderados e instruídos para pregar o Evangelho. Versículos 6 a 13, a missão dos discípulos. Como resultado da rejeição de Jesus pelos moradores de Nazaré, a cidade de Jesus, ele passa a percorrer as aldeias vizinhas da região da Galileia. Fazendo o quê? Ensinando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus e curando e libertando pessoas, como uma confirmação da chegada do reino de Deus por meio da pessoa de Jesus. Essa é a 3ª vez que Marcos relata que Jesus foi pelas cidades vizinhas da região da Galileia pregando o Evangelho. Então nós estamos na 3ª missão de Jesus na Galileia. E logo ele vai deixar a Galileia e ir para Jerusalém, realizar e completar a sua missão. Mas antes disso, para que Jesus cumprisse a sua missão e alcançasse ainda mais pessoas com o Evangelho, ele decide comissionar os 12 apóstolos. Ele decide enviar eles em uma missão para pregar naquelas cidades na região da Galileia. E dessa forma, Jesus começa a transferir a responsabilidade para os seus discípulos. Ele concede a eles a autoridade dele, para que eles pregassem o Evangelho, expulsassem demônios e curassem pessoas. Imaginem só, tudo aquilo que Jesus estava fazendo estava agora sendo multiplicado, porque os apóstolos, eles iriam de 2 em 2 pelas cidades e fariam as mesmas coisas que Jesus, porque eles estavam carregando a autoridade de Jesus que os havia comissionado. O ensino que eles haviam recebido de Jesus e o testemunho deles, verem com seus próprios olhos a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza, sobre as forças das trevas, sobre as doenças, por mais terríveis e crônicas que elas sejam, e até mesmo sobre a morte. Encoraje e prepare os discípulos para esse momento, para não apenas estar com Jesus enquanto ele realiza a sua missão, mas para fazerem parte da missão de Jesus, ao serem comissionados e receberem poder e autoridade de Jesus para participar da missão de Jesus de forma mais ativa. Irmãos, percebam, Jesus está concedendo a autoridade dele aos seus discípulos. A autoridade dele para curar os doentes. A
A autoridade dele para libertar os atormentados pelos espíritos imundos. E a autoridade dele para curar os doentes. A autoridade dele para proclamar o evangelho. Marcos está há alguns capítulos já nos preparando para que compreendamos que a autoridade de Jesus não é algo banal, não é algo que a gente compra na feira, que a gente vai no mercado e escolhe 2 ou 3 tipos. Não, nós vemos que Jesus é único. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus encarnado. Mas agora, ele está concedendo a sua autoridade para os seus discípulos. Mas se a gente olhar aqui, se você está lendo o Evangelho de Marcos e nos acompanhando nessa série de pregações, lendo com perspicácia, você vai ver que o envio dos 12 apóstolos parece uma atitude prematura de Jesus. Para aí, Jesus. Já não bastava escolher pescadores, pessoas sem instrução, simples e comuns, cobradores de impostos. Você agora está enviando eles numa missão. Jesus, até agora, eles já tentaram impedir a sua missão. Até agora, eles já se exasperaram com Jesus. Até agora, eles duvidaram de Jesus. E a compreensão deles do ensino de Jesus não é lá grandes coisas. Porque eles tinham que todo o tempo estar, mestre, explica para nós aí em particular, porque a gente não compreendeu. O que o Senhor quis dizer? Então, esses discípulos estão muito aquém daquilo que nós esperaríamos. Talvez nós esperaríamos grandes heróis, pessoas cheias de poder e capacidade, de conhecimento bíblico e da palavra de Deus, e que saíssem raios pelos seus olhos, fogo pelas suas mãos, semelhantes a Jesus. Mas na verdade esse é o ponto aqui para nós, nessa passagem. O cumprimento da missão de Jesus não depende da minha e da sua capacidade, do meu e dos seus méritos, mas o chamado autoritativo por Jesus, e de Ele nos conceder a sua autoridade e nos equipar para realizar a sua missão. Isso é importante, porque eu estou dando essa ênfase constante aqui. A missão que nós somos enviados não é a nossa missão, é a missão de Jesus. Os discípulos não saem por aí para realizar milagres e expulsar os demônios e fazer grandes coisas em nome deles próprios, para ganhar discípulos para eles. Eles saem por aí para realizar a missão de Jesus. E eu e você, como discípulos de Jesus também, somos chamados a realizar a missão de Jesus. Mas missões aqui, de proclamar o Evangelho, de conversar com outras pessoas, não apenas ir para uma nação estrangeira, para uma nação com pobreza, com precariedade, ir lá. Então, a minha missão é vir aqui e fazer grandes coisas. Não, a nossa missão de vivermos o Evangelho, à medida que vivemos, compartilharmos com colegas de escola, com parentes, com amigos, com conhecidos. Essa missão que nós somos enviados não é o nosso negócio principal. Missões não é o negócio da igreja. Talvez você pudesse pensar, claro que é. Missões é um negócio da igreja, nós temos que converter pessoas, trazer pessoas e fazer com que elas se convertam. Não! Missões é um negócio de Deus. Porque é Deus que está numa missão de salvar pecadores como eu e você. O que nós fazemos é participar da missão dEle. E sermos usados por Ele. Isso significa que o sucesso da missão não depende de mim e de você, nem das nossas altas habilidades e grandes capacidades. Não depende da nossa inteligência, nem de sabermos todas as respostas. Nós não temos poder para essas coisas. Eu e você mal conseguimos convencer numa discussão o nosso cônjuge de que nós estamos certos. É claro que as mulheres sempre estão certas. E nós, homens, teimamos o tempo todo. Mas nós não conseguimos nem convencer um ao outro numa discussão, numa conversa. Quanto mais fazer com que outros creiam
num reino invisível, no mundo espiritual. Nós não temos poder para fazer nada. Mas isso daqui são boas notícias para mim e para você. Notícias de grande alegria. Sabe por quê? Porque a missão que Jesus nos dá não depende de mim e de você, mas dele e do poder dele. Assim, eu e você podemos compartilhar o Evangelho. Podemos falar a respeito de Jesus. Podemos falar do seu grande amor, da sua morte sacrificial, do seu poder para mudar as situações. Porque não somos eu e você que vamos convencer. Sabe aquele colega de trabalho que você já fez 501 diálogos na sua cabeça de como apresentar o Evangelho para ele. E de como responder as 910 dúvidas que ele vai ter. E de como no final você vai triunfar e ele vai se converter. Você já até vê o batismo dele, você vê a transformação dele ou dela, coisas assim. Eu e você não podemos fazer nada disso. Deus nos usa apesar da nossa incapacidade, apesar de gaguejarmos quando fomos falar, apesar de a pessoa tem uma pergunta e você fica assim, Jesus, e agora? E aí você diz humildemente, eu não sei. Porque a missão é de Jesus. E é Ele quem nos convida à sua missão e nos concede a sua autoridade. Isso significa boas novas para mim e para você. Podemos compartilhar o Evangelho, cheios de fé e de esperança. Mas essa passagem ela é longa, ela é muito grande, cheia de detalhes. E é fácil aqui se perder nos detalhes, nas ordens específicas que Jesus dá para os discípulos nessa primeira sessão. Ou também se perder nos detalhes na cena odiosa que culmina na morte do profeta de Deus. Mas eu não vou me deter nos detalhes aqui nessa manhã. Nós não podemos nos deter na árvore e perder a floresta de vista aqui. Eu quero que nós tenhamos a floresta em vista aqui. O importante para nós compreendermos nessa passagem é que essa missão que os apóstolos receberam de Jesus era uma missão específica. Então, as instruções que eles receberam eram instruções específicas para aquela viagem. Jesus está dizendo para eles, vão lá, na casa de vocês, façam as malas, coloquem tudo o que vocês mais necessitam. Vocês colocaram, agora deixem na cama de vocês, peguem apenas a escova de dentes de vocês e a roupa de vocês. E agora vocês vão ir fazer missões. É basicamente isso que Jesus está dizendo a eles aqui. Levem apenas a escova de dente e a roupa do corpo que vocês estão. Então, o que Jesus está dizendo para eles aqui é que eles receberam instruções específicas para aquela missão específica. Na verdade, o próprio Jesus vai mudar as suas instruções depois. Você não precisa abrir, mas se você ler Lucas capítulo 22, versículos 35 a 36, Jesus, nessa passagem, vai fazer uma pergunta aos apóstolos. E ele vai dizer, quando eu os enviei, sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam, não, faltou nada. Então Jesus lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que tem espada, venda a sua capa. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. O que está acontecendo aqui? Jesus dá primeiro uma instrução e depois ele dá uma outra instrução. Jesus está mudando a sua ordem, se contradizendo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a proximidade da morte e ressurreição de Jesus está chegando ainda mais perto. Então as instruções mudam, porque lá Jesus dá a eles uma instrução específica, mas agora, por causa da sua morte e ressurreição que se aproxima, se você tem uma sacola, você vai levar ela na sua missão. Se você tem uma roupa extra, você vai levar ela. Porque Jesus está dizendo que, lembrem-se, vocês não levaram nada e Deus foi com vocês. Agora, vocês vão levar coisas, mas Deus também será com vocês. O que a gente tem que aprender aqui, nessa passagem, é que ela não é uma lista moderna de coisas que devemos levar na missão. Quando vamos lá fora compartilhar o Evangelho de Jesus. Mas mesmo assim ela nos ensina algo muito importante. Ela nos ensina
que precisamos compreender como realizar a missão de Jesus. E realizar a missão de Jesus aqui não depende de utensílios, de coisas, mas de depender de Deus, totalmente. Quando os apóstolos foram em uma missão e não puderam levar nada a não ser a roupa do corpo e um bordão que todo mundo tinha para se defender de animais selvagens daquele tempo, eles estavam sendo ensinados a depender de Deus. Sabe por quê? Porque é a missão dele. Ele vai prover os recursos necessários. Ele vai prover. Ele vai trazer as pessoas. Ele vai fazer com que elas sejam hospitaleiras. Ele vai fazer com que as pessoas ouçam. Ele vai transformar o coração delas. É a missão dele. Ele vai prover. O que eu e você precisamos é de um foco determinado e um coração totalmente dependente do poder de Deus. Isso se aplica à missão, se aplica à nossa igreja, se aplica à nossa vida no trabalho, à nossa vida conjugal. Nós temos que ter um foco determinado de fazer a vontade de Deus. E um coração totalmente dependente de Deus. Precisamos focar em Cristo, em toda a nossa vida. E depender completamente dele em tudo o que fazemos. É por isso que Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas às vezes o nosso problema é que a nossa vida é completamente centrada em nós mesmos. Não em Jesus. E não dependente dele, do seu poder. Nós somos centrados em nós mesmos. E nós fazemos isso para a igreja. E para a nossa vida espiritual. E até mesmo quando vamos compartilhar o Evangelho. Nós pensamos que é sobre nós. Porque a nossa mente está moldada por Hollywood, pelas grandes expectativas e literatura que lemos. Nós queremos ir numa aventura, nós queremos fazer grandes coisas. Então nós pensamos que a nossa vida é sobre nós mesmos. Nós pensamos sobre como nós vamos falar, sobre o que nós vamos precisar dizer. Nós pensamos e antecipamos as perguntas que as pessoas terão e qual será a nossa resposta. E como nós glorificaremos a Deus e seremos um campeão de Deus na missão de Jesus. Imagina se nós não temos a resposta. O que vão pensar de nós? Quem é esse Zé Ninguém? Essa Maria sem eira nem beira que quer falar de Jesus e fez uma pergunta e não sabe me responder? Como nós vamos parecer? O que vão pensar de nós? Nós estamos tão centrados em nós mesmos que até mesmo na missão de Jesus nós a tornamos sobre nós mesmos. Mas perceba, a missão dos apóstolos, ela foi bem sucedida. Eles chamavam as pessoas ao arrependimento, eles proclamavam o Evangelho, eles realizaram curas, expulsaram demônios na autoridade de Jesus. Porque ela era a missão de Jesus para eles. A autoridade de Jesus estava sobre eles. E é por isso que eles foram bem-sucedidos. Os apóstolos eles foram comissionados, enviados, empoderados por Jesus e instruídos a pregar o Evangelho. E foi exatamente isso que eles fizeram. E eles são um modelo para nós na missão. Eu e você também precisamos ser comissionados, empoderados e instruídos e ir na autoridade de Jesus. Porque a missão de Jesus, se você é crente, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, faz parte da sua nova natureza. Porque no reino de Deus, você participa da missão de Deus. Nós somos salvos dos nossos pecados. E então entramos na missão de Deus. Nós somos retirados das trevas e colocados no reino de Deus. Então entramos na missão de Deus. A missão que Deus nos dá é parte do pacote de benefícios de Deus em nossa vida que podemos desfrutar na nova vida em que vivemos. Para aí. Quer dizer então que o pastor está dizendo que compartilhar o Evangelho é um benefício para mim? É parte dos benefícios que Deus me dá como seu filho e sua filha? Sim! É claro! Porque quando nós compartilhamos o Evangelho, sendo enviados como filhos e filhas, por aquele que tem toda a autoridade, nós
desfrutamos do seu poder em meio às trevas na nossa vida. Nós temos o privilégio de ver pessoas ouvirem e se arrependerem e crerem e serem transformadas. Nós temos a dádiva de compartilhar e de ver o poder de Deus em ação na vida das pessoas, assim como outros tiveram essa dádiva na nossa vida. Por isso, essa passagem são boas novas para nós. Nós podemos compartilhar o Evangelho. Aquele parente zombeteiro, com aquele colega de trabalho que nós não sabemos como falar com ele, com amigos, colegas, com aquele tio, tia que você vê de vez em quando, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho. Se você tem um cônjuge que não é convertido, você é chamado a compartilhar o Evangelho com ele. E ser cheio de esperança e de alegria, de que não é você que vai converter ele, mas é Deus que vai operar na mente dele. Você precisa apenas comunicar o Evangelho. Antes de avançar ao segundo ponto, uma última coisa que eu quero chamar a atenção aqui para o comissionamento dos 12 por Jesus, é os itens que Jesus manda que eles levem. Túnica, sandália e bordão. Esses 3 itens são idênticos aos pertences que Deus instrui os israelitas no Êxodo a levarem, a estarem preparados para levar na sua fuga do Êxodo do Egito. Por quê? Porque Deus está agora realizando um novo Êxodo por meio de Jesus. Jesus está enviando os seus discípulos com poucas coisas, para a semelhança do povo do Antigo Testamento, eles aprendam a confiar em Deus. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus, em todas as áreas da nossa vida e também no comunicar o Evangelho. Porque ninguém nunca está completamente preparado. Por mais que tenha estudado, por mais que saiba sobre missões, ninguém nunca está completamente preparado. Na verdade, Jesus envia homens despreparados, que não são perfeitos. Por quê? Porque assim a sua glória será ainda maior. O seu poder será demonstrado com ainda mais eficácia. Meus irmãos, vocês acham que vocês acreditam que pessoas vêm aqui, se convertem, são batizadas, e em breve, pela graça de Deus, teremos mais um batismo por causa da minha eloquência, da minha capacidade argumentativa, da minha habilidade? É claro que não. É apesar de mim, é apesar dos nossos pecados. É por causa de Jesus e do seu poder, Ele está realizando um novo êxodo. Se vocês se lembram, Marcos ele inicia o seu evangelho com a promessa de um novo êxodo, de acordo com Isaías. Lá está João Batista preparando o caminho para aquele que viria e levaria o povo embora do cativeiro, mas dessa vez não do cativeiro de uma nação como no Egito, ou como eles esperavam agora, dos romanos, mas do cativeiro do poder do pecado. Um êxodo do reino das trevas e do domínio do pecado. Então, quando os 12 saíram a anunciar as boas novas do Evangelho, eles estavam anunciando que um novo êxodo estava chegando e que Jesus iria realizar esse êxodo na sua morte e ressurreição. Amém? Eu e você somos comissionados também para que as pessoas ouçam o Evangelho e saiam das trevas para o reino de Deus. Mas isso me leva ao meu segundo ponto e último ponto aqui nessa manhã. O custo do discipulado. A oposição do mundo. Versículos 14 a 30. Bom, a sessão anterior da instrução e do envio para os 12 nos enche de coragem e expectativa para participar da missão de Jesus. O Senhor autoritativo que nada nem ninguém pode impedir, que vai realizar a sua missão, que vai curar as pessoas da doença mais terrível de todas, o pecado, que atormenta a alma delas. Então elas poderão ser libertas e viver para Deus. Mas de repente, a próxima sessão muda completamente o clima de expectativa, de vitória, de poder, de cura e libertação. A próxima sessão nos fala da oposição do mundo sobre os discípulos.
E Marcos, ele usa a história da morte de João Batista para ilustrar exatamente isso. Isso é assim porque Marcos não quer que eu e você tenhamos uma visão romântica da missão. Então eu vou fazer as minhas malas, que eu vou sair por aí evangelizando e vendo as multidões se converterem. Mas ele quer que saibamos os custos de participar da missão de Jesus. Porque às vezes, se não de forma frequente, ao realizarmos a missão de Jesus, vamos nos deparar com a oposição de um mundo hostil ao Evangelho de Jesus. E às vezes, até mesmo com a morte. Mas a verdade é que o Evangelho não pode ser silenciado. Um mundo hostil não pode deter o avanço do Evangelho. Certa vez um missionário para os índios selvagens do Equador, chamado Jim Elliot, numa das suas incursões missionárias, ele foi morto por aqueles índios que ele tentava evangelizar. E ele escreveu no seu diário certa vez que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Elliot estava dizendo, não é tolo aquele que dá a sua vida para ganhar aquilo que ninguém pode tirar dele, a vida eterna. Mas Elliot sabia que a missão poderia custar a vida dele. E ele foi, mesmo sabendo dos custos. Ele sabia que, por causa da oposição do mundo hostil em que nós nos encontramos, um mundo quebrado e caído por causa do pecado, a morte era um perigo real. Mas ele também sabia que o Senhor da missão iria fazer o Evangelho avançar e alcançar aqueles que ele quisesse alcançar. Alguém certa vez já disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Irmãos, tanta gente já foi morta por causa da sua fé, mas a igreja sempre avançou, apesar da perseguição e da morte. Porque essas pessoas sabiam, como Elliot, que não era tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Foi exatamente isso que aconteceu nas missões em que Elliot e os seus colegas estavam envolvidos. Após a morte de Jim Elliot, seus companheiros e a sua viúva, sim, a sua viúva continuou fazendo missões para aqueles que mataram o seu marido. Eles continuaram a missão e eles alcançaram muitas pessoas para Jesus, mesmo às custas da vida de um missionário. No mundo, ao realizarmos a missão de Jesus, seja no nosso contexto local, familiar, de colegas e de amigos, vamos enfrentar a oposição. Mas nada, nem ninguém, nem coisa alguma, pode silenciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a sua obra será bem sucedida. Mas voltamos ao texto. É interessante nós observarmos que os versículos 14 a 29 consistem de 2 episódios. Em primeiro lugar, nós temos a preocupação de Herodes com a identidade de Jesus. E aqui nós já vemos como as pessoas estavam pensando a respeito de Jesus, que nós voltaremos a ver no capítulo 8 e 9 de Marcos. Ele era um profeta? Ele era Elias? Ele era João Batista? Quem era Jesus? E depois, então, da preocupação de Herodes com a identidade de Jesus, nós entendemos por que a preocupação dele. Nós temos uma espécie de flashback da prisão e da morte de João Batista. E essa passagem, então, explicando a prisão e a morte de João Batista, explica a breve nota de Marcos 1, 14, que diz que Jesus iniciou o seu ministério itinerante após a prisão do Batista. João foi preso porque ele não poupou nem mesmo o rei Herodes na sua pregação. É interessante também que nós observemos que existem somente 2 passagens no Evangelho de Marcos que não são sobre Jesus. A primeira delas está no primeiro capítulo, que é quando fala a respeito da missão do precursor do Messias, João Batista. E a segunda passagem é essa seção, dos versículos 14 a 30, que fala da morte, do martírio de João Batista. Na primeira dessas passagens, ela serve como
um preparativo para o caminho e a missão de Jesus. E agora, essa outra passagem, que fala da morte de João, serve como a prefiguração da morte de Jesus. Nós temos aqui um santo, um servo justo e um profeta. E ele morreu nas mãos das autoridades. Em Jesus, nós temos o verdadeiro profeta. Nós temos aquele que é santo verdadeiramente. Nós temos aquele que é o rei genuíno do universo. E ele também vai morrer nas mãos das autoridades. Voltaremos isso mais adiante. O texto nos diz que Herodes ficou enfurecido com a pregação de João Batista. Ele queria João calado e morto. Quem é esse homem para falar de mim e dos meus relacionamentos? Mas mesmo assim, Herodes ficava perplexo com o que João dizia. Ele até protegia João da sua esposa que queria matá-lo, porque Herodias odiava ele com um ódio profundo. Mas, infelizmente, Herodes não pôde proteger João da sua esposa por muito tempo. Em uma oportunidade perfeita, Herodias, que era a mulher de Herodes, usou a sua filha como uma marionete para conseguir matar aquele que ela tanto odiava. Herodes até podia ser um rei, mas ele era fraco e manipulável. E esse episódio aqui demonstra exatamente isso. Esse episódio também serve para demonstrar que, assim como João Batista, assim como Jim Elliot, eu e você não estamos isentos de passar por problemas e dificuldades na nossa vida. Seja uma doença, seja uma dificuldade em algum relacionamento, seja sofrimento, tristeza, seja não passar na prova que você tanto almeja, seja não se formar no curso que você tanto deseja, seja não ter os recursos para alguma coisa. Eu e você não estamos isentos de passar por problemas na nossa vida. De oposição do mundo em relação a nós. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Significa que Deus quer nos usar para demonstrar a sua bondade e graça, mesmo em meio aos nossos problemas, mesmo em meio à oposição do mundo, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor e até mesmo à morte. Deus usa até mesmo a oposição do diabo para demonstrar a sua bondade e graça para conosco. Lembre-se de Jó e da sua história. Mas pense aqui em Herodes, que ouvia e protegia João Batista. Mas isso não gerava nenhuma mudança no coração dele. Vejam, Herodes chamava João de vez em quando, vem cá, fala alguma coisa. E João pregava. João não poupava aquele homem. E Herodes ficava perplexo. Herodes ouvia a respeito do Messias que estava vindo, do reino de Deus que viria com fogo e poder, que os infiéis seriam lançados fora. Ele ouvia a urgência da mensagem de arrependimento. Mas ele não se movia. Quantos de nós não somos assim? Ouvimos o Evangelho, ficamos atemorizados. Céu, inferno, uma guerra pela nossa alma. Compreendemos a urgência da mensagem de Cristo. Mas não praticamos aquilo que ouvimos. Se você pensa que é diferente de Herodes, pense um pouco mais. Ele está aqui para nos ensinar que nós somos como ele. Ele é um retrato de nós, na nossa fraqueza, na nossa dubiedade, na nossa falta de resposta ao Evangelho. Quantos de nós não ficamos atemorizados, com medo, e somos manipulados quando estamos com outras pessoas em uma roda, e até mesmo nos esquecemos que somos cristãos? Falamos e pensamos e agimos e vemos coisas que desonram e desagradam a Deus. Quantos de nós não colocamos, voltando ao tema da missão, exigências para que, se Deus cumprir elas, eu vou então falar com aquele meu colega de trabalho. Se ele vier com a camisa verde, o sapato com a meia amarela, se ele sentar na posição assim, e se eu falar tal coisa, ele responder assim, então eu posso compartilhar o Evangelho, eu entendo do que é Deus.
Quantos de nós não somos assim? Porque na verdade temos medo. Ouvimos domingo após domingo, mas não nos movemos. Somos como heróis, ouvimos, ficamos perplexos, desejosos de participar da missão de Jesus. Mas então, vêm as preocupações da vida, os afazeres, o trabalho, e a chama se apaga dentro de nós. Mais uma vez, nós temos aqui a parábola do semeador em ação. Em que terra do seu coração a semente do evangelho irá cair? Herodes era um rei que ouvia o profeta, mas quando as dificuldades da vida vieram, ele rejeita a Deus. Ele se importa mais com a sua reputação. Ele se importa mais com os outros que estavam na sua corte. E como ele iria aparecer em relação aos outros. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Do que em obedecer e temer a Deus. Infelizmente, Herodes temeu mais os homens do que a Deus. E como Herodes, eu e você também somos manipuláveis. Porque sem o evangelho, podemos ser manipulados pelo diabo. Não importa a sua posição, a sua fama, as suas riquezas, o seu conhecimento, a sua habilidade. Sem o poder do evangelho, sem o poder de Deus em nós, eu e você somos manipulados pelo diabo. Somos como Herodes nessa passagem. Por que essa história está aqui? Logo após o grande encorajamento da passagem anterior, em que os discípulos, os apóstolos vão, proclamam o evangelho, curam pessoas, recebem a autoridade de Jesus e expulsam demônios também. Porque Marcos nos dá como um banho de água fria, depois de falar essas coisas. Essa história é importante para os discípulos de Jesus, para mim e para você, na missão de Jesus. Essa passagem, ela traz uma mensagem bastante séria para aqueles que representam Jesus no mundo. Eu e você. A mensagem é que a gloriosa missão que temos acontece em um mundo que se opõe profundamente a Deus. A nossa missão é gloriosa, sim, mas não temos que ter uma perspectiva romântica em relação a ela. Não é um filme de Hollywood onde no final tudo vai ficar bem. Não somos Tom Cruise realizando feitos incríveis em um filme. O mundo não é um palco para as nossas façanhas. Forças estão trabalhando para impedir a missão de Jesus. Para impedir a missão que Ele nos deu. Para impedir você. É isso que a história da morte de João Batista nos ensina. E qual é a relação da morte de João Batista e da missão que Jesus dá aos apóstolos? Porque Marcos colocou a morte injusta de João entre o relato dos envios dos apóstolos e a sua volta. Vocês lembram que por 2 vezes eu já expliquei o que os teólogos chamam de técnica de sanduíche, onde nós temos uma história, uma outra história no meio, e aquela mesma história inicial se encerra depois. É exatamente o que Marcos está fazendo aqui. O versículo 30, ele encerra a história do envio dos apóstolos, com o retorno deles, contando a Jesus tudo o que eles fizeram. Então nós temos uma história principal aqui. E no meio dessa história principal, como o recheio de um sanduíche, por isso o nome, técnica literária de sanduíche. E eu sei que já é próximo do meio-dia, você deve estar com fome, e esse nome, sanduíche, deve estar acendendo a sua fome mais. Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Uma história, dividida em 2 partes, com uma história no meio, que explica essa história em 2 partes. E a explicação é que há uma conexão entre a missão e o martírio. Há uma conexão entre o discipulado e a morte. E essa conexão nesse texto ela é literária, apenas, porque não é o sofrimento dos discípulos, nem a morte dos discípulos, nem o martírio dos discípulos. Mas ela vai se tornar explícita, não apenas literária, quando Jesus disser que todos os que querem segui-lo devem tomar a sua cruz, devem negar a si mesmos e rumar para um monte chamado Calvário.
Marcos está preparando seus leitores para o choque que será a morte de Jesus. Se você nos visita aqui nessa manhã e não confia em Jesus como Senhor e Salvador, ou se você acha que confia, mas a forma que você vive lá fora diz o contrário, e no fundo você sabe que não, você não está numa posição neutra em relação a Deus. Não existe em cima do muro, espiritualmente falando. Se você não crê em Jesus e não confia nele como Senhor e Salvador, você está em trevas. Você está em guerra contra Deus, você é inimigo de Deus por causa dos seus pecados. Mas foi para alcançar você que Jesus morreu na cruz. Foi para alcançar pessoas como eu e você que Deus envia os seus discípulos, os apóstolos, e depois todos aqueles que fazem parte da família de Deus, para pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus. Para que você possa fazer parte do reino de Deus. Infelizmente, como Herodes, muitas pessoas ficam debaixo da influência do Evangelho, da pregação, mas nunca tomam uma postura de arrependimento e fé, porque amam mais alguma coisa do que a Deus. E o chamado aqui nessa manhã é: arrependa-se e creia. Renuncie os seus ídolos e pecados. Não seja como Herodes. Ele protegia João Batista, mas ele não sabia o que fazer com João. Até que o mundo, em oposição a Deus, decidiu por ele. E ele foi obrigado a matar João Batista. Não há possibilidade de ficar em cima do muro. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você está nas trevas. Se você está aqui hoje, essa é uma excelente oportunidade de ouvir o Evangelho, de arrepender-se, de crer em Jesus e de mudar de vida, de sair das trevas para o reino de Deus. Para concluir, João Batista ele não é apenas um modelo para os seguidores de Jesus em relação ao sofrimento, a como perseverar até o fim, mas ele também é um predecessor do Messias e da sua morte. A morte de João serve como um prenúncio e uma prévia da própria prisão e morte de Jesus pelas autoridades e líderes religiosos. A morte de João não informa somente a nossa missão e os perigos, mas também a nossa mensagem. A nossa mensagem não é sobre nós, sobre como nós podemos fazer, ou podemos ser melhores, ou algo do gênero, mas sobre quem Jesus é, o que ele fez, e o poder dele para nos tirar das trevas. Tanto Jesus quanto João são presos por desafiar os poderes constituídos. Ambos são executados por governantes egoístas que sabem que as suas vítimas são inocentes, tanto Herodes quanto Pilatos. Mas ambos vacilam sob a pressão feita pelos outros, tanto Herodes quanto Pilatos, e preferem a conveniência à justiça. Os corpos de ambos, João e Jesus, são levados e enterrados por seus seguidores solidários, que depois da cena vêm e os levam. Mas após a morte de João, então surgem rumores de que ele ressuscitou dos mortos. E faz com que Herodes fique aterrorizado. A diferença aqui é que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Isso significa que ele era o Messias, o rei prometido. E tudo o que ele disse é verdadeiro. E que sim, as suas curas, as suas libertações, o seu anúncio anunciavam de fato a chegada do reino de Deus. Então, pela fé nele, eu e você podemos nos reconciliar com Deus e receber o perdão dos nossos pecados. Viver uma nova vida de discípulos de Jesus. Seguindo a Jesus. Vivendo e realizando a missão dele, aonde ele nos levar. E essa é a nossa mensagem. As boas novas do Evangelho. De que em Jesus, Deus estava reconciliando o mundo consigo. E nos comprando perdão e reconciliação com ele. Aquele que tem toda a autoridade. Comprou para os que creem nele. Uma salvação tão poderosa que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem poder nenhum, nem oposição nenhuma pode arrebatá-los das mãos de Deus e do seu amor. Ele triunfará
sobre toda oposição e sobre todos os poderes das trevas. Isso são boas notícias para mim e para você, que vivemos em um mundo cheio de oposição. Ele triunfará. É por isso que essa mensagem é que, como seguidores de Jesus, participamos da missão de Jesus, da maneira de Jesus. Lembre-se, instruídos, empoderados e comissionados por Ele. E pelo poder dEle, em um mundo em oposição, podemos perseverar. Por isso, meus irmãos, cheios de coragem e de expectativas, para poder participar da missão de Jesus no mundo, vá e compartilhe o Evangelho, mesmo sem saber todas as respostas, mesmo sem saber o que falar. Fale do que Jesus fez na sua vida, fale de quem Jesus é para você, fale do perdão dos pecados, fale do seu imenso amor, fale de como a sua vida é completamente nova depois de Jesus. Fale, e à medida que você vai e fala, Ele irá realizar a sua missão, porque a missão é dEle. Podemos compartilhar o Evangelho. Sim, mesmo em meio à oposição, mesmo quando zombarem de você, mesmo quando rirem de você, mesmo quando você taxarem você de alguma coisa, compartilhe, porque o Senhor autoritativo e todo-poderoso foi quem enviou você. Essa é a missão dele e ela será bem sucedida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.